Graça e paz, queridos. Mais uma vez, na presença do nosso Deus, para a nossa escola Vida Plena. Que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com cada um de vocês, para que nós possamos viver mais um tempo na presença dEle e que aquilo que o Espírito Santo está movendo no seu coração, está movendo nesse ambiente, está movendo em nossas vidas. Nós vamos ter mais um dia estudando a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para o meu, para o seu coração. E a nossa aula de hoje, que nós vamos estar conversando, é sobre metanoia. E às vezes isso vem para nós com para muitos não conhecem, né, essa palavra, e muitos não entendem a profundeza do que significa metanoia. E nós vamos estar conversando sobre isso, a importância disso na vida de todo cristão que quer desenvolver uma vida plena. Tá? Então, no primeiro lugar que nós temos que ter no nosso coração é que a metanoia tem um dia que ela se iniciou em nossas vidas. Quando ela teve um ponto de partida. Se nós não chegarmos a esse ponto de partida, muitas das vezes nós não vamos entender o processo que nós precisamos desenvolver, nos organizar para viver isso. Porque isso é uma decisão de cada dia. E nós entendermos as fases que ela traz para nós. Ok? Então a metanoia é muito, muito, muito importante para nós percebermos e conseguir fazermos avaliações pessoais do nosso desenvolvimento como cristão, como filhos de Deus. Então, tudo precisa ter um início, ok? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra diante de nós, nós temos o Teu Espírito dentro de nós, nós temos Teu Espírito, Senhor Deus, nesse ambiente e em cada coração aqui. E esperamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha toda a liberdade para fazer aquilo que o Senhor se propôs a fazer nesta manhã. Para isso, nós te damos toda a liberdade, autorizamos o Senhor a mexer nas nossas vidas e produzir, sim, Senhor Deus, crescimento, transformações que só pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, nós poderemos experimentar. Para isso, Senhor Deus, muito obrigado. E fique conosco, nos dê a direção do Senhor, como assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, metanoia. Quando nós falamos que isso é possível na minha e na sua vida, metanoia é o que? É um processo, é uma mudança, é uma transformação que acontece na vida de todo cristão, que assim desejar. Quando nós falamos lá no início do nosso encontro Vida Plena, sobre a maturidade, foi a aula passada. Lá no nosso primeiro encontro nós falamos sobre o novo nascimento. Então nós percebemos que nós precisamos todos os dias decidir. E para nós experimentarmos isso, nós precisamos nos colocar em um processo de avaliação constante. Então mudança é o que? É transformação da nossa mente, do nosso caráter. Em relação à pessoa de Cristo, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e decidir assim: eu quero ser igual. Eu quero fazer igual. Espírito Santo, me ensine, transforma a minha vida. Dirige o meu coração. Porque nós temos uma mentalidade antiga. Nós temos uma mentalidade antiga. Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, Ele leva para o deserto, Ele tira o povo do Egito. Mas quem tinha que tirar o Egito, os princípios, os valores de dentro do coração era o próprio povo. Então o que é a metanoia? É você tirar o Egito de dentro de você. Mortificar a sua carne, os nossos pensamentos antigos dentro de nós. Mas o que é? Isso acontece o quê? Quando você tira algo velho e coloca algo novo no lugar.
Então, nenhuma transformação vai acontecer na nossa vida se não houver mudança. Então, muitas das vezes nós confundimos transformação com mudança. Nós tentamos transformar algumas coisas na nossa vida que não dá, melhor dizendo, para ser transformada. Tem que ser trocada. Já viu aquele aparelho que você consertou uma vez, 2, 3, 4, 5, ele sempre volta a dar problema? Não adianta. Tem hora que você tem que se desfazer dele. Acabou. Deu seu tempo. Tem que comprar um novo. E a metanoia é isso que nós precisamos entender. Tem coisas em nós que não serão transformadas, tem que ser tirada, tem que ser amputada da nossa vida, da nossa história. E começar de novo. Pedir a Deus um coração novo, uma vida nova, costumes, desejos do céu. Por isso que a Bíblia vai falar assim, olha, pense nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são do alto. Mas como eu vou pensar nas coisas que são do alto se o meu coração tem coisas antigas da terra? Então, quando Deus traz o povo para o deserto, ele estava colocando coisas do alto no coração do povo, mas o povo teria que tirar do seu coração as coisas velhas do Egito. Então, eu gosto de pensar em metanoia como mudança. Mudança. Nem sempre será possível transformar coisas em nossas vidas. Tem que trocar, tem que arrancar, tem que tirar. Entende? Porque nós não estamos falando de coisas físicas, nós não estamos falando de corpo, matéria. Nós estamos falando de pensamentos, de sofismas. Ah, não, eu sou cristão, sabe, mas não faz mal continuar tomando uma bebidinha aqui. Ah, sabe, eu sou cristão, mas não precisa ir todo dia para a igreja, não precisa ler a Bíblia todo dia, não precisa orar todo dia. Então nós começamos a tentar viver o evangelho do nosso jeito. Não dá. Tem que ser do jeito que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Para que nós possamos experimentar isso. Por quê? Existe uma mudança de caráter. Então, mudança que é resultado de uma motivação de arrependimento, de um desejo de viver um tempo na presença de Deus de maneira completa. Nós podemos falar, a Bíblia nos ensina assim, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. É condição de conversão, mudança de rota. Então eu ouvirei dos céus. Se essas coisas anteriores não acontecer, Deus não ouve. É o que a palavra está dizendo. Entende? Mas se ele se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. E ainda diz assim, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam nos abençoar. Mas os nossos pecados faz separação entre nós e nosso Deus. Então, onde há separação, não há cooperação. Deus, a sua palavra, o seu Espírito não pode cooperar com a nossa mudança. Entende? Então, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de arrependimento, quando a gente fala de aproximação, quando a gente fala de comunhão, e aí nós vamos trabalhando essas mudanças, essas transformações em nossas vidas, para que nós sejamos tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós seríamos. Às vezes nós falamos assim, eu tenho tudo que a tua palavra diz que eu tenho, eu sou. Entende? Mas para que isso seja realidade, sem um processo de metanoia, é impossível. Então nós precisamos lidar com a autoridade superior, que é o Espírito Santo, que é Deus sobre nossas vidas, para que ele opere isso em nós.
Então, a metanoia, quando ela fala de mudança de pensamento, é tirar um pensamento antigo e colocar o pensamento novo do céu. Mudança. E nós vamos perceber como é difícil mudar um hábito. Porque o hábito entrou no nosso coração por um processo de ensinamento profundo. E às vezes nós não imaginamos como essas coisas acontecem. A pessoa ela aprende a beber, a fumar, e depois, para desaprender a beber e fumar, é um processo longo. Porque, além do vício em si, entra uma legalidade para um espírito das trevas trabalhar na vida da pessoa por aquela legalidade. A ponto da Bíblia dizer, em Romanos ali, que Deus abandona. Quando a pessoa se entrega realmente às suas paixões, ela quer viver aquilo. E nós vamos perceber como nós podemos mudar isso. Então, metanoia, meta, depois. Noia, pensamento ou intelecto. Então, depois que nós passamos por um processo que promove essa mudança, ou seja, o arrependimento é 1.0. A conversão é 1.0 na nossa vida, para que nós possamos viver essa mudança, essa transformação. Então você vai olhar para a sua vida assim, ó, quando foi que a minha mente, o meu coração sentiu de Deus esse desejo, quando eu fui impactado pelo Espírito Santo para viver uma mudança na minha história, uma mudança na minha vida. Quando foi que o pecado passou a fazer assim, oposição àquilo que Deus tem para mim? O pecado começou a me constranger. E não somente a mim, mas o ambiente que eu estou. Quando eu estou em um lugar, ouvindo e vendo coisas que me constrangem. Mas não é porque eu me vejo diferente daquele ambiente ou daquela pessoa. É porque o Espírito Santo já mudou o meu coração, já me transformou. E eu passo a ver essas coisas de uma forma diferente. Porque a minha mente, em relação àquele assunto, em relação àquele ambiente, foi transformada. Tem pessoas que, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, ela chega em casa, no seu trabalho, e realmente ela vai viver uma coisa diferente. Tem pessoas que isso pode ser num momento, não estalar de dedo. Mas tem pessoas que vai precisar entrar num processo de discipulado, de acompanhamento, para aprender a viver a nova vida. E desenvolver isso ao lado do Senhor Jesus. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 1. É muito importante nós olharmos para esse salmo com muito carinho. Olhamos para esse salmo com muito carinho. Nós vamos tirar ele como base do que nós estamos falando aqui. Por quê? Nós só vamos viver aquilo que Deus tem para minha vida e para a sua vida como pessoas, como cristãos maduros, a partir do nosso entendimento de mudança de mentalidade. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios.
Veja bem que ele está falando que esse homem, essa pessoa, essa mulher, esse jovem, ele é feliz. Bem-aventurado aqui quer dizer que é feliz. Quando é que nós nos sentimos felizes? É quando uma decisão que tomamos ou algo que nós sofremos produz em nós uma sensação de alegria, de satisfação. Então, a nossa alegria não é resultado do nada. Acordei, estou feliz. Não. É resultado de uma ação que você fez ou que fizeram com você. Você chega em casa e a pessoa prepara um café gostoso para você. Aquilo impacta o seu coração, gera em você um sentimento de alegria, de satisfação. E a mesma forma, quando você faz algo por alguém, você se sente feliz. Gera em você um sentimento de satisfação, de alegria, porque você fez uma ação ou sofreu uma ação. Então, a alegria ela não é resultado do nada. Não é resultado do nada. Por isso que nós devemos olhar para o nosso coração e descobrir as fontes de alegria que nós temos. Então, ele diz assim, então não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas como eu vou entender o que é o conselho dos ímpios? Aqui está o segredo. Como eu vou entender o que é conselho dos ímpios? E o que é conselho dos justos? Das pessoas justificadas. Se eu não tenho uma mentalidade transformada. Se eu não tenho uma mente transformada. Então, alguma coisa tem que operar na minha vida para que haja mudança na minha mentalidade, na minha mente. Então, ele está dizendo aqui, agora como isso acontece? Ele diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. Então, qual o caminho dos pecadores? Qual o final do caminho dos pecadores? Entende como eu preciso sofrer uma ação de alguém ou de alguma coisa para que isso aconteça na minha vida, na sua vida? E então, às vezes, as pessoas querem ser transformadas, querem ter sua mente transformada sem sofrer ação. Ou também da liberdade para que essa ação aconteça na sua vida. E aqui vai entrar o quê? Um tempo de sacrifício, um tempo de busca. Eu tenho que desejar, e às vezes vou buscar isso como sacrifício. É você pegar um homem e transformar ele num soldado. Pegar uma mulher e transformar ela numa guerreira. Não é simplesmente enchê-la de armas. É fortalecer o coração dela, a mente dela, treinar ela a lidar com aquele armamento, saber usar na hora certa, entender o campo de batalha que ela está inserida, entender quem é o inimigo que ela tem. E assim, por que eu estou falando? Estou falando isso em termos de igreja também. A igreja tem que entender qual é o inimigo que a igreja tem. Mas cada um de nós, às vezes, tem um inimigo pessoal e achamos que esse inimigo pessoal meu é inimigo da igreja. Não é. Nem sempre. Por isso que o nosso inimigo pessoal, às vezes, vai tentar nos tirar do ambiente de igreja. No ambiente da comunhão. Aí eu vou entender o que é conselho dos ímpios e caminho dos pecadores. Mas agora, o que promove isso? Vamos lá. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só. Coloca para nós 3 coisas que depois nós vamos trabalhar de uma maneira mais detalhada com vocês. Ela fala dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Às vezes a pessoa é só ímpia, ela não te influencia com nada. Às vezes ela é só uma pecadora que te influencia com o testemunho de pecado que ela tem. Mas às vezes ela é uma zombadora, escarnecedora. Ela te ataca, zomba da sua fé. Então nós temos que entender isso. Aí ele diz assim agora, antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
Somente, queridos, quem tem a sua mente transformada terá prazer na lei do Senhor. Com a mentalidade antiga, eu e você não conseguimos, ou não conseguiremos ter isso, essa alegria na lei do Senhor. A alegria de você deixar essa palavra te transformar, te confrontar, às vezes até te ferir para te curar. Como que um médico vai fazer uma cirurgia sem ferir o paciente? Entende? Como o médico vai fazer uma cirurgia em uma pessoa sem feri-la? Mas o que ele faz para poder ferir o paciente? Leva para um lugar apropriado, trabalha o corpo dessa pessoa com anestesia, com medicação, conversa com essa pessoa o que vai acontecer, ela tem que ter consciência do que está acontecendo, e essa pessoa tem que autorizar a pessoa ferir ela, para tirar o mal que está nela e depois curá-la. Somente uma mudança de mente que leva a pessoa a se submeter a esse processo. E às vezes nós temos que trazer isso para o nosso campo espiritual. Senhor, me leva para a mesa de cirurgia. Arranca o mal que está em mim. Eu não quero viver assim, eu não quero ser assim. Me ajude. Ele vai levar você, vai anestesiar você, vai abrir você, vai tirar de dentro de você, mas depois ele vai te curar. Nós, às vezes, temos que saber fazer isso com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Algumas pessoas que eu atendo, que eu acompanho, falam assim, vai doer um pouco, mas vai resolver. Se você se submeter a esse processo que nós estamos propondo a você. Vai doer, mas vai resolver. Por causa da palavra de Deus. Aí ele diz assim, medita na sua lei dia e noite. Porque a mudança, a transformação da nossa mente, ela é um processo contínuo. Entende? É um processo contínuo, dia e noite. Ele vai dizendo assim, medita na sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Depois ele trabalha o ímpio, né? Depois ele trabalha o ímpio, que nós precisamos entender isso aqui, que nós éramos antes de passarmos, de entrarmos no nosso processo de metanoia. Nós éramos desse jeito. Os ímpios não são assim. Então, quando eu me vejo hoje, o Maurício de ontem, do meu passado, eu falo assim, realmente Deus mudou a minha mentalidade. Eu não pensava assim. O que me fez pensar assim foi meu encontro, que eu tive meu ponto zero com o Senhor, aqui zerou a minha história, e a partir desse momento agora, segundo a palavra dele, a ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nós passamos a pensar diferente. Mas o seu corpo é o mesmo. O endereço da sua casa é o mesmo. Mas a partir desse momento, os seus frutos são outros. Tanto pessoais, como na comunidade que você está inserido. Na família que você está inserido. E você vai avançar. E diz assim, os ímpios, porém, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, quando eu falo disso,
eu estou dizendo que na minha vida teve um antes e depois. Antes e depois. E para nós desenvolvermos isso na nossa vida. A transformação espiritual. Atos 2, 42 a 47. Como a mudança promove desejos e vontades. Como isso trabalha na nossa. A sua metanoia, a minha metanoia, as nossas transformações, as nossas mudanças, ela produz isso aqui, ó. Como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Percebe? Quando você faz uma comparação com o Salmo 1, antes essas pessoas viviam dispersas. Agora não, elas perseveram na onde? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, na lei do Senhor, que os apóstolos ensinavam. Então, qual a sua fonte de ensinamento? Qual a minha fonte de ensinamento que está me doutrinando, que está direcionando a minha forma de pensar? Aqui, esses novos convertidos, a fonte deles era a doutrina dos apóstolos. Mas eles não faziam isso sozinhos. Eles faziam isso na comunhão dos santos. Daqueles que também experimentavam dessa palavra. Então eles faziam isso. Aí assim, ó, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor. Temor por quê? Porque agora eles tinham um Deus a quem eles se referiam. Temor porque eles queriam estar na presença do Senhor e sofrer essa transformação que esse ambiente propõe. Eles queriam estar lá, eles desejavam essas mudanças, essas transformações. Se eu sou um profissional de uma determinada área, eu tenho que produzir o meu crescimento. Se a pessoa é um engenheiro mecânico, ela vai lá, vai treinar mais, vai fazer novos cursos. Não porque ela se formou naquela área que ela está pronta. Não, ela tem que estar sempre melhorando. Ela vai pegar novos cursos, ela vai conversar com pessoas da sua área, para que a mente dela esteja em constante evolução. Senão aquilo que ela aprendeu vai ficar o quê? Ultrapassado. E precisamos estar isso. Então, esse grupo de pessoas que estavam vivendo isso pela palavra de Deus, em cada alma havia temor, e muitos dos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, olha só, não somente o ensinamento, mas a prática daquilo que eles aprendiam, e estavam se transformando em ações visíveis. Então, eu não provo a minha mudança de mentalidade tão somente com os meus pensamentos transformados, mas com as minhas ações, que provam que os meus pensamentos foram transformados. Que a Bíblia fala de nova maneira de viver, nova maneira de proceder. E isso envolvia não somente os seus pensamentos, mas as suas ações. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles tinham um lugar para ir, aonde eles aprendiam, no templo. E depois, em alguns textos, nós vamos ver nas casas. E isso ia se transformando não somente eles, mas o ambiente que eles estavam vivendo. E o resultado disso era o quê? Eles iam louvando a Deus.
Adoração a Deus. Com simpatia de todo o povo. Tinha alguém de fora olhando. Tinha alguém de fora observando. É aquela pessoa assim, mas fulano, ele era um bêbado. Mas fulano, ele era um bandido. Mas aquele ali, agora ele é pastor, agora ele é crente. Gente, isso é poderoso, porque quando nós vamos ver o resultado dessa mudança, dessa metanoia. E uma marca da metanoia, dentro desse processo de crescimento, nós falamos nos nossos últimos dois encontros, nossos encontros anteriores, que foi a autoridade espiritual e a maturidade espiritual. Então, quando nós percebemos um sinal de maturidade, está relacionado à metanoia. Quando nós olhamos uma pessoa, o sinal de autoridade espiritual é resultado de um processo de metanoia, de conversão, de mudança. E isso gera promoção espiritual. Por isso que quando a gente olha para o reino de Deus, ele é totalmente estruturado. O reino de Deus é totalmente estruturado. E Satanás faz a mesma coisa, ele copia. Ele estrutura o império das trevas. E aí nós vamos lidar com situações de menor porte, de maior porte, de acordo com a nossa metanoia, com a nossa preparação. A diferença é que a metanoia, ela requer preparo e um preparo consciente. É você pegar uma pessoa e ver nela potencial para alguma coisa, para alguma atividade, e você começar a trabalhar com ela pontualmente para que ela se desenvolva naquela área. A pessoa do ensino vai para o ensino, a pessoa da adoração vai para a adoração, a pessoa da oração vai para a oração, mas a pessoa, cada uma dessas pessoas consegue observar o outro dentro de um mesmo processo de crescimento, de transformação. A minha transformação não é mais importante do que a transformação do meu irmão. O meu crescimento não é mais importante do que o crescimento do meu irmão. Porque nós estamos no corpo. Então, o que acontece? O que o líder faz? Ele, pela transformação que ele recebeu, pela posição que ele está, ele vai nivelar o crescimento de todos. Ou buscar fazer isso. Promover isso. Metanoia. Porque para lidar com as coisas de Deus, eu preciso saber e entender o nível que eu estou. Entende? Para que eu possa submeter. Olha só, quando o Pedro e o João estavam indo para o templo. Então, quando eles estavam indo para o templo, tinha um coxo na entrada do templo. E esse coxo se aproximou deles e pediram o quê? Esmola. Pediu esmola. E Pedro, com a autoridade que ele tinha, ele disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Sabe que quando eu olho para esse texto, que nós precisamos aprender, é que antes o Pedro, ele não tinha a mente transformada para lidar com o poder de Deus. Ele não tinha a mente transformada para lidar com o poder de Deus. Já viu aquela pessoa que quando ganha muito dinheiro, ela se perde toda? Aí você fala assim, era melhor não ter ganho nada, continuar do jeito que estava. Ela se torna idólatra do dinheiro, aquilo se torna um ídolo para ela. Ou aquela pessoa que não tinha autoridade nenhuma.
Você deu um pouquinho de autoridade para ela, ela se transforma em alguma coisa pior do que ela era antes. Então, a metanoia, o crescimento não de Deus, não vai te transformar em uma pessoa pior. Pelo contrário, ela tem que te levar a se tornar uma pessoa melhor. Porque você vai passar a exercer uma autoridade, um poder que vai levar você a melhorar, a promover a glória de Deus. E eu preciso saber lidar com pessoas. E o Espírito Santo vai ensinar isso. Então Pedro olha assim, ó, levanta e anda. Sabe o que aconteceu com essa pessoa, com esse coxo? Ele não foi para casa. Ele foi para o templo. Saltando, foi pelas ruas, mostrando para todos o que havia acontecido com ele. Veja, como uma pessoa que tem a sua mentalidade transformada, sabe lidar com o poder, sabe lidar com a autoridade, para promover a glória de Deus. E aqui ele entra e vai vivendo isso. Então, a capacidade que ele recebeu foi de tocar, transformar a vida, curar as pessoas. Poder para tocar no físico das pessoas. E isso gerar a glória de Deus. Pedro não se tornou orgulhoso, vaidoso. Não, ele aprendeu. Que lá atrás, Jesus já havia ensinado a eles a lidar com o poder. E parece que às vezes as pessoas, o ambiente consegue te contagiar. Contagiar as pessoas fracas no seu posicionamento, na posição, na atitude que ela tem que ter em relação a lidar com as coisas de Deus e com a sua própria vida. Porque o que acontece? O Romanos 12 está lá. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se você pegar esse texto e ir por parte, Deus está pedindo algo, a palavra de Deus está nos direcionando para algo voluntário. Pela compaixão de Deus. Então, o apóstolo Paulo ali está clamando e está rogando. É um pedido da alma dele, um desejo intenso do coração dele de ver essas coisas no coração do povo de Deus. Desejo de mudança, desejo de transformação, mas de entender a presença. Então, tanto o Salmo de número 1 vai falar da presença de Deus, tanto Atos, no capítulo 2, vai dizer da presença do Espírito Santo, quanto o desejo nosso de ser transformado por essa glória, por essa presença, de termos realmente nossos corações, as nossas mentes transformadas. Porque se nós não formos impactados pelo Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Vai parecer que Deus está roubando a sua vida. E não está te roubando a vida, Ele está te dando uma vida nova. Entende? Então, quando eu falo assim, que Deus está me dando uma vida nova, eu estou entregando a Ele a minha vida velha. E eu não quero mais aquela vida velha. É um desejo do meu coração. E aí o texto vai terminar assim, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, vamos fazer uma reflexão aqui.
Se eu não estou experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, qual o motivo disso? Entende? A minha mente entende as coisas de Deus? A minha busca para conhecer as coisas de Deus tem sido constante? Eu tenho perseverado, porque a recuperação é assim. Vamos voltar lá para o exemplo que eu dei do médico. Ele abriu o paciente, criou a ferida, tirou o mal que precisava ser tirado, fechou a ferida, passou o medicamento, e agora o que entra no processo? A recuperação. O médico abandona o paciente no processo de recuperação? Ele continua acompanhando. Por quê? Para que ele tenha certeza que a ação dele foi efetiva. Agora, nós estamos falando do médico dos médicos, que não erra no processo. Ele não errou com você quando ele te deu essa vida. E quando ele propõe restaurar a sua vida, ele não erra no processo. E não errou. Entende? Metanoia. Lidando com as coisas do alto. Lidando com as coisas do alto. E aí o resultado é a vontade de Deus. Boa. Vamos à primeira parte. Boa. O que é bom para mim? O que é bom para você? Você sabe? Você sabe de tudo que é bom para você? Não sabe. Veja, eu vou experimentar a boa. Então, o que é experimentar? Entende? É você receber uma dose, um pouquinho daquilo que está preparado ou que está sendo preparado. E experimentar, muitas das vezes, é o quê? É você ter aquilo como resultado. O resultado do processo. Você está preparando aquele tempero gostoso lá, então você coloca um pouquinho, vai lá, opa, deixa eu experimentar aqui, ver se está bom. Não, precisa de mais pouco de sal. Precisa um pouco mais de água. Então você vai experimentando o processo. Você vai fazendo e vai experimentando, vai fazendo e vai experimentando, vai fazendo e experimentando até estar pronto. E a mudança da mente é assim. Você coloca o seu aluno para fazer as primeiras notas musicais ali. Aí você vê se ele está bem. Ele está bem, você vai para o passo seguinte. Mas ele não pode abandonar o treinamento daquilo que ele já aprendeu. Então, a metanoia não vai te empurrar para as coisas novas. Não vai. Ela vai fazer com que você permaneça nos fundamentos. Porque é os fundamentos que vai capacitar você para lidar com o novo. Porque senão a sua estrutura não aguenta. Ah, isso eu já sei, eu já domino. Prova que a mentalidade, a mudança da mente não foi realizada por completo. Então, eu olho para os fundamentos da fé. Por isso que a palavra diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos fundamentos dos apóstolos. Isso não quer dizer que eles não faziam coisas grandes e coisas novas. A mentalidade
ela tem que ter uma fundamentação que vai sustentar essa pessoa, esse cristão, por resto da vida dela. Tem engenheiro aqui entre nós? Tem médico aqui entre nós? Tem professores aqui entre nós? É só você perguntar qual o fundamento. Se eles mexem, se eles mudam? Não muda. Veja essa casa aqui, essa construção aqui. Você pode transformar a fundação dela? Você não pode. Você pode fortalecê-la. Porque se você mexer na estrutura dela, você está construindo algo novo. Você pode fortalecer ela, esses fundamentos, para receber andares, construções maiores. Então, quando você vai lidar com crescimento, você tem que saber lidar com fundamentos. Então, você fortalece o fundamento para você promover o crescimento. Crescimento não é colocar coisa em cima. Crescimento é fortalecer as bases para receber coisas maiores. Metanoia. Então nós precisamos saber lidar com isso. Isso que vai manter você no nível. Isso que vai manter você dentro do processo de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Se você precisa de cura, se submeta à metanoia. A criança, ela não nasce andando. Aos poucos, ela vai entendendo que ela pode andar. E ela vai sendo ensinada. Ela vai aprender a falar ouvindo quem fala. Primeiro ela aprende a ouvir. Ela vai treinar o ouvido. E depois ela vai começar a repetir o som. A mente dela vai ser transformada para ouvir primeiro. Para depois entender que ela tem o poder, que ela pode produzir aquele som. E isso acontece na vida da pessoa de forma natural. Mas, quando nós estamos lidando com coisas espirituais, não pode ser tão somente natural. Tem que ser buscado, tem que ser desejado. Porque você já é uma pessoa madura. Para entender o que você pode e a área que você precisa ser transformada, aperfeiçoada como pessoa, como filho, como filha de Deus. Amém? Então nós já trabalhamos nessa base da metanoia e podemos dizer que eu e você podemos viver essa transformação, receber poder, trabalhar com o poder de Deus, porque nós tivemos a nossa mentalidade transformada para lidar com as coisas de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, porque nós podemos refletir sobre a Tua palavra. E, Deus, que ela promova em nós essa transformação. A Sua palavra, Senhor Deus, produza em nós esse crescimento. Mas mude a nossa mente, o nosso coração para lidar com as coisas sagradas. Com as coisas, Senhor Deus, que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, é assim que nós desejamos. Nos abençoe e nos fortaleça através da Tua palavra, que é boa, que ela é perfeita, Senhor Deus. Para mudar, para nós experimentarmos tudo que o Senhor tem para nós. Pois nós queremos viver e desenvolver a mentalidade, a mente de Cristo em nós a cada dia. E nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo para isso. E nós nos submetemos a Ele. Faça assim, Pai, segundo a Tua vontade, o Teu poder que em nós opera. Oramos assim em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém?
Queridos, até o próximo domingo. Nós estaremos aqui em mais uma Escola Vida Plena para experimentarmos, aprendermos da palavra do Senhor. Que Deus a todos abençoe.